Amém. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Você que está no seu lar, você que está com a sua revista da Escola Bíblica Dominical, para nós nessa manhã aprender da palavra do Senhor, como é de ciência dos amados irmãos e do nosso amigo internauta que está aí no Facebook da igreja, Ademissões, Campo Belo, MG, e está agora acessado aí também na página da igreja para acompanhar essa EBD online, que devido ao decreto que foi expedido pelo prefeito da cidade de Campo Belo, doutor Alisson, a igreja não pode se reunir de maneira de aglomeração, reunir os irmãos, ter a sua vida, a sua sequência normal, como era o cotidiano da igreja, por essa questão dessa pandemia, esse vírus Covid-19, tem nos colocado nessa situação de isolamento social. E como a igreja, ela gosta de cumprir com os compromissos que é dado a ela, a igreja está fazendo isso. Então, nesse exato momento, nós iremos orar ao Senhor, pedindo para Deus abençoar a EBD dessa manhã, colocando a sua boa mão, alcançando cada família que está no seu lar, para nós iniciarmos a EBD. Logo depois a irmã Joyce vai louvar o Senhor com um louvor escolhido da harpa para a lição de hoje. Vamos aprender a 12ª lição, que vai falar sobre a conduta do crente em relação à família. Vamos orar? Grande Deus e bendito Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, primeiramente dando graças pelo fôlego de vida, pela saúde e o privilégio de estar no templo para aprender da Sua palavra nessa EBD online. Pai, queremos apresentar os irmãos que estão nos seus lares, irmãos que amam a meditação da Sua palavra. Queremos apresentar a congregação do bairro Jardim Alvorada, que está reunida em casa agora. A congregação do bairro Jardim América, reunida também nos lares para aprender da Sua palavra. A congregação da Feira, a congregação da Pedreira, também a congregação do bairro Alto dos Bandeirantes e os membros aqui da subsede. Pai, abençoa que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. A irmã Joyce louvando o Senhor. Eu cumprimento a você que está assistindo essa live no Facebook com a paz do Senhor. Eu convido você a abrir a harpa aí na sua casa, no hino de 121, que é um hino sugerido pela lição de hoje, pelo autor da lição de hoje. Maravilhoso é Jesus, da minha vida e luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer. Nunca he pedido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo,
belo louvor da nossa harpa cristã, que fala: maravilhoso é o nome do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, para nós, a título de premissa, a título de introdução, nós vamos aprender a lição de número 12, que vai falar sobre a conduta do crente em relação à família. Primeiro ponto que nós temos que compreender nessa manhã, que a lição 11 e a lição 12 é uma lição conjunta, é uma lição que é um globo de estudos bíblicos de orientação que o apóstolo Paulo dá para o crente, para o cristão, viver no seu relacionamento fraternal com a igreja, os membros da igreja. E também agora na lição de número 12, nós já vamos aprender sobre o relacionamento ou a conduta do crente em relação à família. E quando nós falamos em relacionamento, o relacionamento não é fácil. Qualquer tipo de relacionamento não é fácil. O relacionamento entre irmãos não é fácil. Não é fácil? Não. Mas dependemos da ajuda, da graça, do Espírito Santo de Deus para nós vivermos bem como igreja, como salvos, como servos do Senhor. E se você analisar na Bíblia, a título de introdução, se você pegar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, você vai ver que antes dele entrar aqui nessa questão da lição em pauta, da lição que está prevista para hoje, ele deixou algo importante para nós. Olha aqui o verso de número 21 de Efésios, capítulo 5, versículo 21. A premissa aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, para haver um relacionamento sadio, para haver um relacionamento no padrão bíblico, esta palavrinha, esse verbo, ele não pode faltar dentro do meu coração, dentro do coração do irmão, da irmã e da família e da igreja. Sujeitar, sujeição. E esta sujeição aqui não é a sujeição imposta, é a sujeição que você submete a ela por amor, porque eu amo o Senhor Jesus, porque eu amo a sua palavra. Eu vou colocar essa qualidade, eu vou permitir essa qualidade, essa virtude ser manifestada na minha vida. Sujeição. Então, no lugar aonde que não existe sujeição, submissão, os relacionamentos não ficam bom não. Os relacionamentos vão entrar aí em confusão, vai ter algum problema que vai prejudicar esse relacionamento. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele começa a fechar, quando ele vai falar da unidade fraternal, da unidade da igreja. Quando ele vai entrar no relacionamento da família, ele exalta, ele valoriza essa palavra sujeição, para depois agora nós chegarmos na lição de hoje, a conduta do crente em relação à família. Outro ponto importante que nós temos que aprender nessa manhã: família é projeto de Deus. Família é uma instituição divina. Foi Deus que formou a família. A família, ela é bênção para a sociedade. A família é bênção para a igreja. Na pirâmide dos valores, você vai ver que lá no topo da pirâmide está Deus. Depois do topo da pirâmide está
você. Uai, pastor, o que é isso? Primeiro, Deus. Segundo, você. Terceiro, família. E no último vem a igreja. Por quê, pastor? Se você não estiver bem, meu amigo, bem, você não pode ser útil para a sociedade, você não pode ser útil para a sua família, você não pode ser útil também para com Deus. Então, lá no topo da fileira, lá em cima da pirâmide, é Deus. É Deus. Segundo você bem com Deus, você em paz com Deus, você num padrão de saúde emocional, saúde física, saúde sentimental, você poderá dar algo melhor para as pessoas que estão em sua volta. Terceiro, a família. A família, ela é muito importante. E depois vem a igreja. Outros já fazem assim. Primeiro ponto, Deus, depois família e depois igreja. Mas eu coloquei você, eu coloquei nós, porque precisamos estar sarados. Quando eu falo precisamos estar sarados, eu não estou falando do corpo físico. Eu conheço muita gente que cuida muito bem do corpo físico. Eu conheço mulheres, eu conheço homem que não sai da academia, nada contra. Eu conheço mulheres que cuidam muito da estética dela, também nada contra. Você querer ficar bonita para o seu marido, bonita para o seu esposo, eu também não estou sendo contra, eu não estou sendo aqui meio radical para falar que não pode, fora de mim de pensar dessa maneira. Mas além de você preocupar com a sua beleza física, com a sua beleza exteriórtica, eu quero te fazer uma pergunta: como vai você internamente? Como vai você internamente? Como vai a sua alma? Como vai o seu ser? Pastor, olha, eu estou em Cristo, eu me encontrei em Deus, eu estou bem. Uma pessoa bem com Deus, você pode ter certeza absoluta, ela vai relacionar bem com as pessoas. Ainda que de lá para cá venha, muitas das vezes, espinhos, abrolhos, confusões, contenda, daqui para lá, se eu estiver bem no meu íntimo, bem no meu ser, não vai sair coisas que venham a desagradar a Deus. Pelo contrário, vai sair coisa boa. Haja vista, para você ver como que está o nível dos relacionamentos, meu amigo, é só você abrir as redes sociais. É só você abrir as redes sociais. Abre o Instagram, abre aí os Facebook da vida. É guerra constantemente. Em meio de uma pandemia, nós estamos vendo pessoas gastando 1 hora, 3 horas, 4 horas em debates na rede social. Sabe o que é isso? É resultado do ser humano. É como o ser humano está no seu íntimo. Ele não consegue expelir o amor. Ele não consegue expelir, colocar para fora o amor, mas é raiva, é ódio, é ganância, é rigidez. Isso é o meio que nós estamos vivendo na sociedade. É por isso que eu coloco nessa pirâmide. Eu coloco primeiro no topo Deus, depois você. E isso é bíblico. Paulo deu um conselho para Timóteo. Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Cuida de ti. Tenha, Timóteo, uma vida espiritual. Tenha uma vida de ser completa em Deus. Cuida de ti, cuida das suas emoções, cuida da sua maneira de andar, de viver, de proceder, de falar, de ouvir, de enxergar as coisas. Uma pessoa com saúde emocional, saúde espiritual, aonde ele chega, ele contagia para o bem. Mas aonde tem uma pessoa envenenada, é uma coisa terrível. Os irmãos, me desculpe, mas tem uma palavra que eu não gosto dela. É uma palavra
que eu não gosto, no meu vocabulário pessoal, eu detesto essa palavra. É a palavra ativista. Ativista. Se você olhar a moral dessa palavra, se você olhar, você vai ver que toda pessoa ativista é uma pessoa, às vezes, que o seu sentimento é carregado, às vezes, não é do bem maior da sociedade, não. É de criar tumulto. E através dos ativistas, pessoas que falam que são inconformadas com o meio que elas estão vivendo, mas os objetivos são outros. Os objetivos são obscuros, não é o alvo do bem maior. Então eu coloco aí, nessa pirâmide, isso aí, uma pessoa boa, bem com Deus. Deus em primeiro ponto, primeiro lugar da pirâmide da vida dele. Segundo ele, depois a família, depois a igreja. Essa pessoa é uma pessoa que aonde ela chegar, ela vai exalar o amor de Deus. Aonde ela chegar, ela vai exalar paz. É necessário exalar mais amor, exalar mais paz, do que exalar o ódio. E o ódio está dominando o coração de muita gente. Então vamos aí, a conduta do crente em relação à família. Texto áureo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática, a verdade em ação, a verdade que tem que ser colocada em prática com essa lição. Deus estabeleceu o casamento monogâmico e heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então aqui só no texto áureo, só na verdade prática, nós podemos tirar verdades muito boas, lições muito boas para a nossa vida familiar. Primeiro, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão dois numa carne. Efésios 5:31. E também Deus estabeleceu na verdade prática o casamento monogâmico. O que é isso, pastor? Deus fez uma Eva para o Adão. Deus não fez duas. Deus fez uma Eva para o Adão. Deus estabeleceu também o casamento heterossexual. E eu estou na Bíblia. Talvez muitos não vão concordar, mas eu fico com um padrão bíblico. Escuta bem, a questão da lição de hoje, ela é concernente ao padrão bíblico. Não é concernente ao padrão ativista, do ativismo, de tanta coisa aí não, tantas situações que está dominando o coração do homem. É bíblico. O conceito bíblico para o casamento é monogâmico. É uma mulher para um homem para uma mulher. O conceito bíblico para o casamento, ele é heterossexual. O que é isso, pastor? É macho e fêmea. É homem, mulher. Ah, pastor, tem um terceiro sexo, um quarto sexo. Não, a Bíblia, o conceito bíblico é monogâmico e heterossexual. E tem mais uma qualidade, uma terceira qualidade: indissolúvel. O casamento, ele é indissolúvel. O que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Que somente na visão de Deus, no conceito de Deus, somente a morte pode separar. É o conceito divino. Ah, pastor, existe as incompatibilidades de gênero. Existe, pastor, a incompatibilidade de temperamentos, a incompatibilidade de muitas coisas. Meu amigo, olha, casamento não quer dizer os dois perfeitos, não. É por isso que nós vamos ver qual é a conduta nessa manhã, qual é a posição, porque tem muita gente casando ontem, casando hoje, e fala assim, ó, se não der certo, nós separamos, cada um segue o seu caminho. É antibíblico,
não é o conceito da palavra. O conceito de Deus, o conceito da palavra do Senhor, o casamento ele é indissolúvel. Mas pastor, tem também na Bíblia, em Mateus capítulo 19 e Marcos capítulo 10, lá fala que Moisés permitiu. Moisés deu a carta de repúdio, de divórcio, por questão ali, prostituição e adultério. Muito bem, mas você vai ver que o próprio Jesus falou, no princípio não foi assim. No princípio, o projeto para a família, o projeto para o casamento, não é casar separar. O projeto, o plano perfeito é o casamento indissolúvel. É casar para não separar. É casar para somente a morte separar. É a posição bíblica para o casamento, para a família. Amém? Então vamos aqui agora entrar na introdução. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Muito bem, preste atenção naquilo que nós vamos falar aqui nessa manhã. Então, o projeto, o modelo correto, o modelo divino para a família, para o casamento, para a família, é que no meio dessa família existe o pai, que é o esposo, a mãe, que é a esposa, e os filhos, ou o filho. É aí que nós temos que entender. Cada um tem um papel a desempenhar no casamento. Sabe por que existe muito casamento desajustados? Muita família que não consegue viver em paz? É porque o homem não quer cumprir o seu papel como esposo. A mulher não quer cumprir o seu papel como esposa. E o filho não quer cumprir o seu papel como filho. Então eu posso aqui abrir aqui um parênteses. Esposo, cumpre o seu papel de esposo. Esposa, cumpra o seu papel de esposa. Filho, cumpra o seu papel de filho. Se cada um cumprir o seu papel, não sai fora do modelo que Deus estabeleceu para as famílias, você vai ver que a sociedade seria diferente. Eu acho e tenho a certeza, tenho a convicção nesse ponto, que a polícia militar teria menos trabalho. Eu acho que os fóruns da cidade não teriam tantas pastas de processos que se arrastam há anos e anos e anos. Sabe por quê? Simplesmente porque o marido, o esposo, não consegue cumprir o seu papel. E a esposa não cumpre o seu papel. E muito menos filhos. Aí surgem famílias doentes. Doentes emocionalmente falando. Famílias massacradas. Sabe por quê? Porque dentro de casa o lar é um inferno. É brigas, confusões, palavrões, é um ofendendo o outro, é um diminuindo o outro, e a criança vai crescendo no meio aí. A criança vai desenvolvendo no meio aí. E aquela lógica humana, aquela lógica do mundo que fala que o homem é produto do meio, aí o filho fica violento, aí ele vai para a escola,
lá na escola ele começa a expressar esses reflexos de violência, porque dentro de casa o negócio não vai bem. É um menino brigão, dá trabalho lá, aí dá trabalho para a escola, olha, já começando a dar trabalho para a sociedade, aí é expulso da escola, aí já entra no coração daquela criança que ela é rejeitada, que ela não presta, aí ela já pende para o lado do crime, para o lado errado, pelo lado errôneo. Aí futuramente essa pessoa se torna um perigo para a sociedade. Tudo isso começou no lar. Tudo isso começou lá. Lares desajustados. Lares que não foram ajustados. Mas pastor, peraí, isso aí não é via de regra não. Eu conheço uma pessoa que tem um lar exemplar, o marido é exemplar, a mulher é exemplar, a esposa é exemplar, mas o filho não deu o que prestava. Aí é uma questão de escolha. Mas o pai e a mãe entendiam o seu papel de pai, de esposo, de provedor do lar. A mulher também, a esposa, a mesma coisa. Ah, pastor, mas ele não deu para nada. Aí foi uma escolha. Ele tem o livre arbítrio, foi uma escolha dele. Mas que o pai e a mãe tentou colocar dentro dele valores. Valores. O que eu estou falando aqui nessa manhã é isso. Valores essenciais para que possamos viver em paz em sociedade. Em paz em sociedade, em paz com a igreja, em paz com a família. E a família, escuta bem nessa manhã, é coisa profunda. A família é um lugar teológico também. É onde nós aprendemos. É na família que eu começo a enxergar a Deus da maneira que eu preciso enxergar. É na família, é dentro de casa que eu observo meu pai orando, que eu observo a minha mãe lendo Bíblia. É dentro de casa, é dentro do lar que a gente observa, olha, os valores cristãos sendo exalados dentro daquele lar. E um lar, irmão, uma família ajustada, uma família bem organizada, uma família que o pai entende o papel dele, uma família que a mãe entende o papel dela como esposa, como mãe, né? E o filho também entende o seu papel. É uma bênção, é uma maravilha. É por isso que eu digo, família sadias, igreja sadia. Famílias atribuladas, igrejas atribuladas, sociedade atribulada. Então, sem medo de errar, eu assumo esse microfone para dizer o que está acontecendo nesta sociedade odierna. Falta de respeito, falta de princípio, falta de limite, o erro. Tudo isso está acontecendo é porque a família está sendo desprezada. A família está sendo colocada a frangalhos. Mas que o Senhor tenha misericórdia das famílias que nesse período de quarentena, de isolamento, que já passou de quarentena, né, meus amados irmãos, que nesse período aonde a família está ficando mais junto dentro do lar, as famílias possam entender e possam voltar para Deus, colocar Deus na pirâmide da prioridade. Segundo, a família ser uma família sarada, cada componente da família ser curado, sarado por Deus nas suas emoções, e nós vamos ser uma sociedade melhor, uma igreja melhor, para a glória do nome do Senhor. E aqui o comentarista desse trimestre, ele dividiu essa lição em tópico. Ele dividiu o primeiro tópico, a conduta do crente como marido. Ele dividiu
O segundo tópico, a conduta da crente como esposa. E ele dividiu o terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Então nós vamos aprender nessa manhã, vamos aprender a conduta do crente como marido. Pastor, mas a questão crente aqui, o senhor não acha que ficou um pouco muito simplificada? Eu quero ampliar esse estudo até você. Você que não é evangélico, você que não tem aí uma igreja onde você congrega, eu quero falar para você que esse padrão aqui, Deus quer também na sua casa, Deus quer também na sua família, porque tudo aquilo que Deus requer de nós, Deus não requer para fazer o mal para nós. Tudo aquilo que Deus requer do homem, Deus requer porque Ele é um Deus que vai recompensar. Quando eu entro pelo caminho da obediência, quando eu entro pelo caminho de observar a palavra do Senhor, sabe o que acontece? Eu sou recompensado. E o ponto central dessa lição vai falar o seguinte: o relacionamento familiar é um projeto divino. Então, quando a gente estiver ministrando aqui, você vai fazendo aí uma análise. Como que está a sua família? Como que vai? Como que vai? Pastor, olha, a minha família não é uma família ajustada. Não é. Não é. Deus quer colocar o ajuste lá. Pastor, o meu lar, a minha casa, não é uma casa ajustada. Não é não? Então pode transformar numa casa ajustada, se você analisar e atentar por aquilo que nós vamos falar aqui nesta manhã. Então vamos aí, tópico primeiro, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. É bom também salientar aqui, meus irmãos, que na introdução que eu li, aqui nessa manhã, vai falar que o apóstolo Paulo, ele colocou cada componente da igreja, da família, em patamar igual. O patamar de cada membro da família é colocado no nível igual. Então aqui já joga por terra o machismo de alguns crentes que não conhecem a palavra. Diz a Bíblia que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, na Bíblia Sagrada, no Evangelho, Jesus colocou a mulher, o homem, a mulher e os filhos no mesmo patamar. Não vem com essa ideia, o homem que está me ouvindo aqui nessa manhã, que a sua esposa, ela é sua escrava. Não vem nessa manhã o pai e a mãe, quando eu falo pais, eu falo pai e mãe, achar que o filho é saco de pancada sua. Não é não. Viu? De você chegar até ele com palavrões, chegar até ele com rispidez, com rigidez. Olha, Deus colocou no mesmo patamar. É só você lá em Gálatas 3, versículo 28, lá fala. Gálatas capítulo 3, versículo 28, nós vamos falar mais sobre isso na lição, em outros tópicos mais à frente, mas vamos ler para nos dar uma base melhor nessa questão que nós estamos falando. Eu já vi pais que parecem um brutamonte, com filho. Eu já vi maridos que são um brutamonte com as esposas, e eu conheço esposa que é uma brutamonte com o marido também. Ela não sabe o seu papel, ela não compreende o seu papel, e ela também eu sou o vaso mais frágil, aí eu posso fazer isso. Calma lá. Aqui
também em Gálatas 3:28, nos diz o seguinte: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que coisa linda, né? Todos nós somos no mesmo nível em Cristo Jesus. Quando eu aprendo que todos nós somos iguais, não é fácil, não é difícil submeter, não é difícil sujeitar. Quando nós começamos a compreender que é necessário eu olhar a minha esposa e ver que Deus vê ela igual a mim, que Deus vê os meus filhos igual a mim, cai por terra essa história de machismo. Não, a Bíblia fala que eu sou o cabeça do lar. Você tem que me obedecer. O que eu falar, a água parou. O que eu falar, tem que obedecer. Vamos dar exemplo, meu filho tem aí um pensamento. Não quer dizer que ele não pode, ele tem que suprir, ele tem que suprimir esse pensamento dele. Ele pode falar, ele pode relatar. E como pai, como cabeça do lar, eu devo analisar. Como pai, vendo mais à frente qual vai ser o meu papel com meu filho da lição, aqui na revista, vamos chegar lá, você vai ver que eu tenho que ter um equilíbrio. Eu conheço lares que parecem um quartel-general. Não é família, parece um quartel-general. Está errado. Eu conheço esposas que ela não tem respeito do marido, ela tem medo. Ela tem medo, porque ele é um brutamonte. Eu conheço filhos que eles têm pavor do pai, porque o pai é um espancador. O pai trata o filho como trata uma briga, uma arena de briga, um ringue de boxe. Está fora, está errado, totalmente fora. Não era necessário essa questão aí de conselho tutelar e outras coisas mais. É só olhar para a Bíblia. Olhando para a palavra de Deus, uma família consegue viver em harmonia. Desprezando a palavra de Deus, uma família não consegue viver em harmonia. E nessa manhã de estudo bíblico, eu estou falando, essa palavra serve para mim primeiro, ela já cortou na minha carne primeiro, e ela fala com toda a igreja. É com patamar ministerial, é com patamar de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperador, membros da igreja, liderança de departamento, porque antes de ser pastor, eu sou esposo, eu sou filho. Antes de ser pastor, primeiro, eu sou filho. Antes de ser pastor, eu sou primeiro servo, eu sou filho. Eu sou esposo, eu sou pai, e a minha conduta como servo, como filho, porque eu tenho uma mãe, tenho um pai, que me geraram, a minha conduta como esposo, a minha conduta como pai, e a minha conduta como pastor, ajuda a gente ser formadores. Sabe o quê? De pessoas. De pessoas. Eu conheço muita gente que na igreja é uma bênção. Escuta bem, na igreja é uma bênção, canta bem. Na igreja prega bem. Na igreja é uma maravilha. Mas quando a gente olhamos dentro de casa, é terrível. Muitas irmãs que na igreja ora bem, que na igreja canta bem, na igreja visita, na igreja coopera, mas dentro de casa não cumpre seu papel. Filhos, na faculdade é uma bênção, todo mundo quer ficar perto dele. Lá no trabalho, é alegre, conversa, fala, é uma maravilha. Mas dentro de casa, não abre a boca. Dentro de casa, não dialoga com os filhos.
De fora alegra todo mundo, dentro de casa é terrível. Não está cumprindo o seu papel dentro do seu lar. Então eu tenho um pensamento da seguinte maneira, que dentro de casa é aí que eu tenho que ser melhor. É aí que eu tenho que tratar melhor ainda a minha família. É dentro de casa. Melhor ainda. Melhor ainda. E tem gente que não consegue. Você já viu a história daquele menino que chegou para a mãe e falou para a mãe: mãe, vamos mudar para a igreja, mamãe. Vamos trazer o guarda-roupa para a igreja, vamos trazer o fogão para a igreja, vamos trazer a cama para a igreja, porque aqui na igreja, olha como o pai trata as irmãs com educação, olha como o pai trata o pastor, olha como a tratativa do pai com os jovens, a tratativa do pai aqui com o ambiente da igreja, e aqui em casa, mãe, o pai é terrível. Vamos mudar para a igreja, vamos mudar para a igreja, porque dentro da igreja ele é uma coisa, fora da igreja ele é outra totalmente. Está errado. Você não está sendo um marido, um esposo, um pai. Você está sendo um artista de uma rede de televisão famosa, que você vive um personagem, mas você não é aquilo. É uma hipocrisia. Então, quando a gente olha para esse papel, o papel do marido, nós vamos ver aqui, que quando o marido cumpre o seu papel, fica fácil para a esposa sujeitar ele. Então a esposa, ela vai sujeitar ao marido por aquilo que o marido faz, por aquilo que o marido é, por aquilo que o marido expressa dentro do seu lar. Porque olha aqui a lição, o primeiro parágrafo, ponto 1. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5, 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isso é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Efésios 5 e 29. Tem muito marido que bate no peito. Não, a Bíblia fala que eu sou o cabeça da minha casa, eu sou o cabeça do lar. Muito bem, mas a Bíblia compara que você é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Aí a pergunta que eu te faço: Cristo como cabeça da igreja, ele é irresponsável? Cristo como o cabeça da igreja, ele deixa a igreja sem cuidado? Cristo como o cabeça da igreja, como que ele amou a igreja? Qual foi a qualidade, as características desse amor? Então, meu irmão, você é o líder da sua casa, mas essa liderança não é por imposição. Essa liderança é mais pelo exemplo do que pela imposição. O que Paulo quer dizer aqui, que através do seu exemplo, a sua esposa olha para você e fala assim: eu tenho que reverenciar um homem desse, eu tenho que ser submissa a um homem com essa qualidade, eu tenho que me sujeitar, é um prazer para mim, eu faço isso com amor, porque o exemplo que ele traz para minha família, o exemplo que ele traz para minha casa, o exemplo que ele traz para mim, sendo um esposo fiel, sendo um esposo que honra
os votos que foram feitos no altar, diante do líder, que abençoa as alianças, ele honra. Não é daqueles que sai de casa e tira a aliança para mostrar que não é casado. Não é daquele que fica lá no meio do local de trabalho, falando piadinhas com os amigos, lá não parece casado. É igual uma certa feita, alguém falou comigo, falou: pastor, eu perto da minha esposa, eu sou diferente. Eu longe dela, eu sou um. Eu perto dela, eu sou outro. Está errado. Está errado. Isso aí pode gerar desconfiança no futuro. Você tem que ser a mesma pessoa perto da esposa e longe dela. A mesma pessoa. Você viu, fulano de tal perto da esposa dele, ele não conversa. Uai, que isso? Fulano de tal longe da esposa dele, ele brinca, ele fala, e ele é isso, ele é extrovertido. A esposa chegou, ele faz papel de sério, sisudo, até para falar ele imposta a voz. Está errado, meu irmão, está errado. Isso aí também é vice-versa, é ser o que você é, perto e longe. Eu sou um homem casado, sou um homem honrado, eu honro a minha esposa, eu honro meus filhos, eu honro a minha família. Ô meu irmão, a esposa para os filhos, não vai ser difícil cumprir os papéis deles. Agora, quando você não cumpre o seu como esposo, o seu como marido, você como pai, você não cumpre. Aí você quer que a esposa cumpre, você quer que os filhos cumprem. Ah, meu amigo, paciência. Não vai ter liga. Não vai ter liga. Vai ter conflitos, brigas constantemente. Então, para entender isso. Então, essa liderança foi imposta ao marido, mas o marido tem o molde dessa liderança. E o molde dessa liderança como cabeça não é o padrão da Rede Globo, não. Não é o padrão das emissoras de televisão, não. Não é o padrão das ficções do livro, não. É o padrão bíblico, meu amado. É o padrão da palavra. E qual é o padrão da palavra? Cristo. Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve ser o líder, deve amar, deve cuidar da família. Aí pesa para mim. Aí pesa para nós aí, esposo, para nós maridos. Então, vamos seguir esse exemplo que vai ser uma bênção. Continuando, ela mostra um modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. O seu absoluto bem-estar. Aquilo que você quer que a família faça, você está fazendo? E aquilo que você está fazendo como exemplo, vai trazer bem-estar para a família? Vai trazer bem-estar para a família? Oh não, olha, o que eu quero que a minha família faça é um sentimento muito egoísta. Muito egoísta. Então pondera, pensa, antes de abrir a boca, antes de falar, pensa, reflete, tem equilíbrio, tenha moderação, deixa o fruto do Espírito dominar, contagiar, encher a sua alma, o seu ser, para que tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você venha tomar uma atitude, venha a ser tomada para o bem-estar maior da família. Amém? Então vamos continuar. Então nós aprendemos que essa liderança, ela deve ser exercida, ela deve ser tomada pelo modelo de Cristo para com a igreja. Paulo faz uma analogia entre Cristo, a igreja, esposo e esposa. Aí continua, aqui é necessário ressaltar uma questão importante.
o movimento feminista, olha aí, aos ativistas aí, aos movimentos feministas. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, essa ideia feminista, essa ideia de viés neomarxista, nós estamos fora. Nós estamos fora, tá? Não quer dizer que porque o homem é o cabeça do lar, isso aí oprime a mulher, não. Se olhar pelo âmbito, pelo viés deles aí, dos feministas, dos neomarxistas, talvez vai criar aí doutrinas, ensinamentos para falar que Deus errou. E eles totalmente não gostam da Bíblia. Eles rejeitam a palavra. Eu vi um ativista pegar uma Bíblia e ele falar isso aí, ele falar dessa maneira. Não, Bíblia retrógrada, tem que trocar. Muita coisa que está aqui tem que mudar, tem que arrancar. E uma das coisas que eles querem arrancar é isso aí. É esse padrão, é essa conduta. Mas essa liderança, ela é feita debaixo do amor e do respeito mútuo. E é por isso que nessa manhã nós estamos dando esse estudo para você, marido, falando com você, marido, para de usar essa liderança para o seu próprio bem-estar, para você se destacar o seu papel acima da mulher, acima dos filhos. Não é esse princípio que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta para o homem exercer essa liderança com amor, debaixo do viés do amor, debaixo do viés do respeito mútuo. É respeito mútuo para com a esposa e para também com os filhos. Ponto 2, o amor como elemento primordial. O amor como um elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Isso explica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a qualidade dessa liderança e desse amor. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5:8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaça ou imposição autoritária. João 15, versículos 12 a 13. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Esse negócio de irmã chegar até pastor e falar que o marido está espancando, que o marido está batendo, que o marido está violentando, esse negócio só ficar na oração, não é orientação bíblica não. Não, esse marido está com distúrbio, esse marido está com um problema sério. Mulher não foi levantada para ser espancada, para ser violentada, não. A Bíblia fala que a esposa, a mulher, ela é adjuntora, ela é auxiliadora, ela é uma companheira. Você vai maltratar? A Bíblia fala, né? Você maltrata a sua própria carne? Você tripudia a sua própria carne? Não, pelo contrário. Antes você alimenta, antes você cuida. E a Bíblia fala que o homem, o marido e a mulher,
Ambos estão ligados em uma só carne. Fala também desse mistério da trindade, da unidade divina. Então, para aí. Para com isso. Com essa questão retrógrada. Com essa questão machista. Com essa questão, aí não, eu que mando. É do jeito que eu quero. Tem que acontecer as coisas da maneira que eu quero, na hora que eu quero. Não é assim. Não é assim. O elemento aqui primordial é o amor. E quando uma esposa, ela observa que o marido a ama, que o marido, tudo que ele faz em prol da família, o elemento amor está latente aí, esse marido não tem problema conjugal com a esposa. Não, não tem. Esse marido não precisa ficar aí querendo procurar, sabe o que? Eu não sou contra. Eu não sou contra. Você pode ir para melhorar o seu relacionamento com a sua esposa. Ele não fica aí desesperado, querendo ficar em casa de recuperação para casal. Não. Ele não precisa disso. Ele vai olhar para a palavra. A palavra já orientou ele. Eu conheço pessoas na igreja que ficam naquele afã. Ah, pastor, que dia que vai ter um encontro de casal? Que dia que vai ter isso? Meu irmão, mas você já tem a Bíblia na mão. O manual está aí, ó. Ainda mais nessa época que não pode aglomerar. Quantas pessoas, ai, não está tendo os encontros de casais, não está tendo isso. Mas, meu amigo, você está com a Bíblia, o manual da família feliz aí na sua mão. O manual do lar ideal aí na sua mão. Qual que é o seu papel? Qual que é o papel da esposa? Aí tem pessoas que elas querem ir, escuta bem, nesses encontros de casais, aí tem lá aquela caixinha, aí começa a colocar aquelas perguntinhas para espetar um ao outro. O alvo é espetar um ao outro. O alvo é jogar na cara um do outro. O alvo não é a melhoria do casamento. Aí está sentado o casal, ainda dá cutucada, tá vendo aí? É para você, ó. É o crente a pá, né? Tá vendo? É para você. Não consegue ser crente inchada. Puxar para ele. Olha, eu errei, eu não estou cumprindo o meu papel. Então você, marido, então você, esposa, que está me ouvindo em casa, o casamento vai mal? O lar vai mal? O lar está em conflito? Será que você, como esposa, está deixando de cumprir o seu papel? Marido que está me ouvindo, reclama da esposa para A, para B, para C, para D. Mas a pergunta é, será que você também não está deixando de cumprir o seu papel como marido? Você, filho que está me ouvindo nessa manhã, ah, o meu pai é isso, o meu pai é aquilo, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Olha, eu ouvi uma frase que impactou meu coração. Um pai chegou perto da filha e ele falou para a filha assim, ó, filha, olha minha filha, você não teve como opção escolher quem seria o seu pai. Você não teve opção. Mas você tem a opção de escolher ser amigo do seu pai e amigo da sua mãe. Está entendendo? E é vice-versa. Tanto para o pai, tanto para o filho. Pai que está me ouvindo, você não teve opção de escolher. Ah, não, eu não quero esse aqui como filho não, Deus. Eu quero esse aqui. Nós não tivemos essa opção. Quando lá teve o coito, o homem e a mulher, e ali foi gerado o filho ou a filha, veio o filho e a filha que lhe apraz ao Senhor para você. Porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Mas eu tenho como opção viver bem com meu filho, ou não. Aí é eu que escolho. Eu vou viver num pé de guerra. Eu vou pegar no pé dele. Eu vou irritar ele. Eu vou pegar no pé dele. Tudo que ele fazer, eu vou criticar. Tudo que ele executar, eu vou falar mal. Aí a sua família vai virar numa arena, num campo de guerra, num campo de conflito. Mas você, marido, ame a sua esposa.
Ame a sua esposa. Mas pastor, até agora o chicote só está estralando nas minhas costas com o marido. Calma aí. Vai chegar na conduta da crente como esposa. Agora é a conduta do crente como esposo. E a sua conduta de crente como esposo, você tem que ser o líder do seu lar. Ah, mas a minha esposa não deixa eu ser líder, pastor. Mas a minha esposa não deixa eu ser pai. Mas a minha esposa não deixa eu cumprir o meu papel. Ei, esposa, tira um pouquinho o pé do acelerador. Deixa o esposo ser o líder da sua casa. E uma liderança no amor de Deus. Ponto 2. O amor como elemento primordial. Marido, exerça essa liderança com amor. E o parágrafo 3º, ou ponto 3, o cuidado do marido à esposa. Escuta bem a colocação. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios 5, versículo 28, a parte B. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável, olha aqui que eu falei, na pirâmide, primeiro Deus, segundo você ser sarado. Estou falando em forte, em músculo, não. Ser sarado emocionalmente. Ser inteligente, ter inteligência emocional. Né? Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Efésios 5, 29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto. Ao afeto. Sabe o que está falando aqui? Ser romântico. Aqui está falando de romantismo. Está entendendo? A consideração e a honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Mateus 19, versículo 6, Colossenses 3, versículo 19. Olha aí Deus falando comigo, Deus falando com o irmão, na posição de esposo, falando aqui do cuidado do marido à esposa. Cuidado do marido à esposa. Porque aqui o comentarista traz o relato bíblico que Paulo fala, né? Que toda pessoa saudável mentalmente, ele cuida do seu próprio corpo. Ele zela do seu próprio corpo. Assim também, o marido deve zelar da sua esposa. A pergunta que eu faço para você nessa manhã: você tem zelado? Nós temos zelado da esposa que Deus tem dado para nós? Nós temos sido maridos com afeição para com a nossa esposa? É um perigo, né? Já vi aí certos casais que você nunca vê eles juntos. Nunca vê eles juntos. Eles nunca estão juntos. Numa viagem, o marido está só, ou vice-versa, a esposa está só. Em um evento, a esposa está só. A pergunta é: você tem que gostar, você tem que sentir bem com a presença, com a companhia do seu cônjuge. Tem que gostar. É um evento da empresa sua, que você trabalha. Você leva a sua esposa? Você tem o prazer
de apresentá-la aqui, ó, minha esposa, minha digníssima esposa. Você tem o prazer de estar do lado dela? Ou é o contrário? Aí é um grande perigo. Aí é um grande perigo. Então, pensa nisso. Eu tenho que correr aqui, porque as horas estão avançadas, mas esse tópico aqui, ele é importante. Afeto. Ser uma pessoa afetuosa. Afeto. Ah, pastor, mas essa pandemia, essa crise financeira. Ah, mas, meu irmão, seja inteligente. Para você ser uma pessoa afetuosa, não quer dizer que você tem que gastar rios de dinheiro. Você ser uma pessoa afetuosa, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa que vai lá na loja e compra a coisa mais cara. Às vezes, é inverso. Quem às vezes quer presentear com coisas caras, às vezes quer esconder coisas feias. Não é via de regra, mas às vezes é isso aí. Mas às vezes aquela pessoa que chega com uma coisa simples, um botão de rosa, uma flor, um presentinho simples, mais simples que seja, mas está declarando, está demonstrando que ali tem afeto. Que Deus nos ajude, como esposos, ser mais afetuosos para a glória do nome do Senhor. Agora vamos à conduta da crente como esposa. Nós já falamos a conduta do crente como esposo. Agora o segundo parágrafo, o segundo ponto, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Ponto 1, o conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5:21, é a palavra que falamos inicialmente. Nessa perspectiva, alguns exemplos de missão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. Nos casos das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Agora também dê uma apertada para as mulheres, para as esposas. Lá, o amor do marido, como o amor, a liderança de Cristo para com a igreja. E aqui, o amor da igreja, ou a submissão da igreja, como a submissão da esposa. A esposa tem que ser submissa ao marido, como a igreja, ela é submissa a Cristo. Agora a pergunta que não quer calar: por que a igreja ela se submete a Cristo? A igreja se submete a Cristo porque Cristo a amou primeiro. Então a igreja ama a Cristo porque ela foi atraída a Cristo por aquilo que Cristo fez pela igreja. Então a igreja ela é submissa a Jesus, submissa a Cristo por aquilo que Cristo fez a ela. Então a esposa ela consegue ser submissa ao marido por aquilo que o marido está fazendo a ela. Está entendendo? Aí fica fácil o papel. Fica fácil o papel. A irmã Sônia, ela tem o prazer de ser submissa ao pastor Emerson, ao Emerson que é o seu esposo, por aquilo que eu tenho feito a ela. O que eu tenho feito a minha esposa, se faz ela sentir bem,
se faz ela sentir ser amada, se faz ela sentir importante, então não vai ter dificuldade dela ser submissa, dela cumprir o seu papel como esposa e estar ao meu lado, e estar junto comigo. Haja vista que agora vamos completar 25 anos de casado. Bodas de prata nós vamos fazer, breve, para a glória do nome do Senhor. 25 anos não são 25 dias. Uma pessoa vai ser difícil ficar do lado da outra 25 anos só levando pancada, né, irmão? Só apanhando, não tem como. Ainda mais hoje, das situações que está, de meios e caminhos que dá para livrar desses casamentos que parece mais uma prisão do que um casamento. Prisão do que um casamento. Então, quando a esposa, ela recebe do marido essa liderança, ela recebe do marido esse amor, ela consegue submeter a ele. Então você, marido que está em casa, talvez a sua esposa não está te oferecendo aquilo que você quer, porque você não tem cumprido o seu papel de marido do padrão bíblico, no padrão de Deus. Começa a cumprir, e você vai ver que vai ficar fácil para a sua esposa cumprir aquilo que ela deve fazer para a glória do nome do Senhor. Aí continua aqui, né? Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntário e de graça, voluntário e de grata aceitação do amor e cuidar do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Deus não compara o relacionamento do marido e da mulher com um nível baixo, não. Deus compara o amor, o cuidado, o relacionamento entre os cônjuges, entre Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo. Então o nível é alto. Então, meu amado irmão, para de viver um nível baixo de relacionamento na sua família. Talvez a sua família tenha sido uma família que está sendo humilhada, uma família que está sendo pisoteada pelo inimigo, é porque você não está vivendo o nível familiar que Deus quer que você viva. Você está descendo o nível da sua família. Você está pegando a sua família nesse nível alto que Deus quer para ela e está desnivelando ela para o nível baixo que o diabo quer. Brigas, confusões, separações, divórcios e outras coisas mais. Mas prover a Deus que essa manhã seja uma manhã de tratamento da família. Que haja mudança na sua maneira de pensar, na sua maneira de conduzir as coisas, da sua maneira de comportar com o marido e da sua maneira como comportar também como esposa e de comportar também como filho, que nós vamos chegar lá na conduta do filho. Amém? Ponto 2, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Lemos Gálatas 3:28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação.
João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9 a 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5, versículo 13. Olha para cá, mulher. Olha para cá, esposa. Está entendendo qual é a sua posição? Você não é escrava, não. Você não é uma posição secundária, não. Calma, pastor. Talvez se algum marido me ouvindo, pode falar assim: calma, pastor, calma, pastor. O senhor está dando muito direito a elas. Não sou eu que estou dando muito direito a elas, não. É a Bíblia. É Cristo. É a Bíblia. É Cristo. A mulher também tem o seu papel dentro da família, dentro do casamento. Você não tem papel secundário. Ah, pastor, na minha casa é só ele que decide. Na minha casa é só ele que bate o martelo. Ei, na sua casa não tem um diálogo, não? Primeiro conversar a esposa e o esposo, para depois chegar até os filhos, para tomar uma decisão correta? Não, mas peraí, pastor, eu sou o líder da casa, é eu que decido. E a sua esposa? Ela não tem voz? E os seus filhos? Eles também não têm voz nesse papel familiar? E muitas das vezes, é por isso que muitos filhos não querem mais acompanhar os pais para a igreja. Sabe por quê? Porque eles acham que é a igreja que coloca esse pensamento brucutu na cabeça dos pais. Mas a igreja não faz isso, não. A igreja ensina a Bíblia, a conduta bíblica. E a conduta bíblica fala do diálogo. A conduta bíblica fala da comunicação dentro do lar, dentro da família. Amém? Então, mulher, a sua condição foi elevada por Cristo. Nos evangelhos foi colocada numa posição igual, de valor. Quando eu falo igual, eu falo de valor. Não é desvalorizado ou desvalorizada como era antes. Jesus quebrou esse paradigma aqui em João 4, com a mulher samaritana, e também em Gálatas 3:28, colocou essa honra à mulher. Parágrafo 3º, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Efésios 5:22. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Efésios 5:33. Essa referência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Como pastor, nós já fomos chamados em lares para orientar casal, e quando você entra para orientar aquele casal, aquela família, você observa que aquela confusão foi criada na família porque a esposa desautorizou o marido, o pai, diante dos filhos. Em outras palavras, a esposa fez um complô juntamente com os filhos contra o marido. E é uma tristeza quando o filho, a filha percebe
que o maior inimigo do marido não é os filhos, é a esposa. Talvez eu estou falando com alguma esposa que não tem sido sábia nesse conceito. Você tem, de maneira costumeira, desautorizado o seu esposo diante dos seus filhos. O seu esposo não é honrado pelos filhos, o seu esposo não é visto com respeito pelos filhos, porque você constantemente abaixa ele ao nível mais baixo. E os seus filhos não vê o seu esposo como líder. Os seus filhos não vê o seu esposo como cabeça, porque você tem tirado ele dessa posição e colocado ele lá embaixo. Não faça isso, esposa. Não faça isso. Pelo contrário, reverencie, honre. Ah, pastor, mas ele também não me ama. Ele também não faz a parte dele. Marido, começa a cumprir o seu papel. Mulher, cumpre o seu papel como esposa, que vai ficar fácil para os filhos cumprir o papel deles. Amém? É a palavra orientadora nessa manhã. Vamos aqui o terceiro tópico, que as horas não nos espera. A conduta do crente como filho. A conduta do crente como filho. Ponto 1. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar. Quando falamos pais, é mãe e pai. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de uma conduta, de reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbio 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Está no capítulo 6, verso 4, a parte A. Contar uma experiência para os irmãos no ministério que nós temos desempenhado. Eu pastoreei uma cidade, não vou citar o nome dessa cidade, que a gente estava pastoreando a igreja ali naquela localidade, e tinha ali uma família honesta, uma família distinta, uma família de moral na cidade. Mas aquela família era uma família que cuidava mais do material do que o espiritual. Aqui fala do grego a palavra doutrina paideia e a palavra admoestação noutesia. Eu quero pegar aquele versículo de Provérbios: ensina a criança no caminho. Não é o caminho, no caminho que ela deve andar. Porque quando ela envelhecer, quando ela chegar a uma idade de independência, ela não vai desviar dele. Por quê, pastor? Porque alguém ensinou ela no caminho. E essa família ensinava muito para a filha o caminho, mas não ensinava no caminho. Sabe o que aconteceu com aquela família? A mãe trabalhava muito, o pai trabalhava muito, eram membros da igreja, mas não tinha tempo para congregar. E as crianças, quando era pequena,
a mãe e o pai mandavam. Agora, pasme, moravam do lado da igreja. O pai e a mãe mandavam, vai para a igreja. As crianças com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos iam para o culto. E o que o pai fazia, a mãe fazia? Não ia. A mãe ficava cuidando da casa, igual Marta, trabalhava fora, fazia para lá, fazia para cá, mas ela não ensinava no caminho. Ela ensinava o caminho. Quando a moça fez 13 anos, adolescente, ela me ligou. E ela falou, pastor, preciso conversar com o senhor. E eu fui na casa dela. Pois não, tal hora estarei na sua casa. E aquela moça falou comigo, pastor, a partir de hoje, eu não ponho mais o pé na igreja. Eu não vou mais à igreja. Quero falar para o senhor que a partir de hoje, vou começar a sair com as minhas amigas, vou curtir o mundo que o mundo oferece, porque é isso que eu quero. Aí o pai chegou com a mãe. Estava o irmão mais novo e o pai e a mãe chegou. E quando o pai e a mãe chegaram, que eles estavam na mercearia que eles tinham, o pai e a mãe chegaram, de repente o pai falou assim, não, aqui quem manda sou eu. O pai usou essa frase, aqui quem manda sou eu e você tem que ir para a igreja. Sabe o que a filha falou? Falou, papai, eu te respeito muito o senhor, mas eu acho que o senhor e a mamãe, vocês não têm uma vida de exemplo para me obrigar a ir para o culto, para me obrigar a ir para a igreja, porque vocês não vão. Pergunta o pastor se vocês estão no culto de doutrina. Pergunta o pastor se o senhor vai na escola dominical. Pergunta o pastor se o senhor vai nos cultos semanais. É fácil mandar. O senhor me ensinou o caminho, mas o senhor não me ensinou no caminho. Como exemplo. Como sendo exemplo. Aí você me pergunta, pastor, e essa moça? Está afastada do convívio da igreja. Casou com um rapaz que não era também do convívio da igreja. Formou família que não era do convívio da igreja. E quando a gente está em contato, a frase dela é saudade da igreja, mas não está na igreja. Quem sabe eu estou falando com um pai que você ensinou o caminho. Agora a pergunta é, você ensinou no caminho? Ensina no caminho o seu filho, e você vai ver que a conduta dele vai ser uma bênção. Pastor, eu ensinei o caminho e eu ensinei no caminho, mas o meu filho afastou. Pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, tem uma promessa sobre a sua vida. Se você ensinou, se você fez a sua parte, cedo ou mais tarde, ele vai retornar para o caminho, e no caminho ele vai dizer, aquilo que o meu pai deixou como exemplo, não me deixou ficar lá fora, porque eu comecei a ter saudade da igreja, e eu voltei para a igreja, voltei para Jesus, voltei para servir ao Senhor, porque eu tive exemplo, eu tive molde, eu tive alguém que me ensinou o caminho, e no caminho para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia e nos ajuda, eu como pai, eu como esposo, a ensinar o caminho e no caminho. Ponto 2, a conduta requerida dos filhos. Agora tem uma conduta requerida. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida,
pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2, versículo 51. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Eu quero falar para você, jovem, você, filho. Deus é um Deus que não quebra princípio. Escuta bem, Deus é um Deus que não quebra princípios. Haja vista que este mandamento é o único mandamento com promessa. Com promessa. Quando você obedece, quando você honra o seu pai e a sua mãe, a Bíblia fala que vai desencadear na sua vida algumas promessas. Quando você desonra, quando você desobedece, pai e mãe, vai desencadear na sua vida algumas coisas não boas. A escolha é sua. A conduta do filho é confiar na sabedoria do pai e da mãe. A conduta requerida dos filhos é obedecer e honrar os pais. Obedecer o pai enquanto estiver debaixo da sua tutela. O que é tutela? Sendo dependente dele. Sendo dependente do pai e da mãe é obedecer. E honrar pai e mãe pela vida toda, até depois de casado. Se tem algum filho aqui que não honra o seu pai porque você casou, porque agora você tem o seu lar, você tem a sua família, você está pecando, meu amigo. Você está errando. Você está descumprindo. Até depois de casado ou casada, você deve honrar o seu pai e a sua mãe pela vida toda. O princípio da honra é pela vida toda, é para a vida toda. E essa honra aí é até também do lado financeiro. Esse negócio de filho virar as costas para o pai, depois que já formou família, e o pai está precisando de ajuda, e você vira as costas, você está errado. Você está errada. O princípio da honra ao pai e à mãe é para a vida toda. E esse princípio, Deus honra. Deus honra. Quem honra pai, quem honra mãe, pode olhar. A vida desse filho, a vida dessa filha é diferente. E vamos ser sinceros, meu irmão, é um mandamento que eu agarrei desde cedo. A minha família não é uma família rica. Eu não sou de família milionária. Eu não sou de família rica. Então eu aprendi o seguinte: se eu honrar o meu pai, eu honrar minha mãe, vem coisa boa aí na frente. E eu vou honrar. E até hoje tenho procurado honrar a memória do meu pai, que já partiu para a eternidade, e honrar a minha mãe, que está com mais de 70 anos na cidade de Lavras, residindo ali no bairro da Vila São Francisco. Procuro honrar. E quando você honra, quando você não quebra esse princípio, você é abençoado. Agora, quando você quebra, não espera coisa boa. Não tem expectativa de coisas boas. Que Deus abençoe você que é filho, você que é filha, e você possa honrar o seu pai e a sua mãe. No modelo divino, conclusão, no modelo divino,
todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem um dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Fique tranquilo, meu irmão. Se a sua família está enquadrada aqui, não vai ter pandemia que vai vencer a sua família. Não vai ter crise que vai vencer a sua família, porque a sua família, ela está no moldes de Deus. E eu quero fazer algo que Deus está colocando no meu coração. Talvez eu estou falando com um esposo, que vai ser necessário você procurar a sua esposa e consertar com ela. Talvez eu estou falando com esposa, que vai ser necessário você procurar o seu esposo e consertar com ele. Talvez eu estou falando com filhos, que dentro do seu coração, você nutre ódio pelo seu pai, ódio pela sua mãe, mágoa pelo seu pai, mágoa pela sua mãe. Chegou o momento do conserto. Se você quer que a sua família seja alvo da bênção do Senhor, nós iremos fazer essa oração. Deus vai te dar força. Você vai tomar essa posição. Talvez pai que vai ter que procurar o filho e pedir perdão. É hoje. Chegar até ele e olha, me perdoa. O meu comportamento, a minha atitude foi uma atitude radical. Foi uma atitude que não agradou a Deus. E através desse conserto, você vai ver a bênção do Senhor. Pais, que você mandava o filho para a igreja, ensinou o caminho, mas você não vinha. Daqui a pouco esse período de isolamento vai acabar. A igreja vai voltar a reunir. E aqui tem pais, que é difícil eu te ver você na igreja. Vejo seu filho, mas eu não vejo você. Vejo o seu marido, mas eu não vejo você. Vejo o pai, mas eu não vejo o filho. A palavra está falando conosco. É a família fortalecida na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer o Senhor por essa manhã de ensinamento da sua palavra, aonde nós aprendemos, ó Pai, o relacionamento e a conduta, ao relacionamento e a conduta do crente em relação à família, a conduta do crente em relação à família, a conduta do esposo em relação à esposa, a conduta da esposa em relação ao marido, a conduta dos pais em relação aos filhos e a conduta dos filhos em relação aos pais. Pai, coloca as tuas mãos sobre a família, que possa haver conserto, que possa haver, ó Pai, um conserto, um avivamento dentro das famílias. E eu creio, ó Pai, que este momento de isolamento social, aonde a família está passando mais tempo junto, o Senhor ajuntou a família para esse conserto, o Senhor ajuntou a família para, Senhor, esse compromisso maior. Pai, alcança que haja liberação de perdão, que haja, meu Pai, reparo de conduta, que a família possa enxergar que ela é um plano específico do Senhor para esta sociedade, para como igreja, meu Pai. Pai, abençoa, Pai, é que eu oro, Pai, é que eu lhe peço nesta manhã, certo da tua ação, certo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Trabalho terminado nessa manhã. Que Deus em Cristo te abençoa.
à noite, às 19 horas, culto com departamento dos adolescentes e também dos varões. Será uma bênção. Acesse o Facebook da igreja e Deus vai falar com você de maneira especial. 19 horas em ponto, começa o culto online para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe.